eu estou aqui, Cláudia Mondelo, em Mais Arquitetura Podcast. Esse podcast que a gente adora, que traz sempre muita coisa bacana, que eu trago vários profissionais para essa mesa para contar histórias que, olha, às vezes nem eu acredito. É muito bom. Se você está aí, fique aí, porque já vem um profissional aqui contar histórias incríveis para a gente, para nos inspirar, para trazer memórias, né, de projetos que ele já fez, sabe aqueles perrengues? Porque não existe obra sem perrengue, tá? Quem tá aí que me diga que não. Então, a gente gosta de conversar sobre isso, gosta de saber o que está acontecendo. Primeiro, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Breton Santos, que é essa lindeza aqui, essa mesa, que é a mesa mais linda deste Brasil. Não tem podcast com mesas mais bonitas do que essa, e nem cenário, tá? O meu cenário é incrível, fala. É ou não é? E Kitchen Santos, que tá com um showroom maravilhoso, e logo a gente também vai estar gravando lá, então aguardem aí. E olha, se você está no YouTube, não deixe de nos seguir, tá? Para você, ative aí as notificações, para você sempre estar a par do que está acontecendo. Toda semana tem episódios novos, histórias novas, inspirações novas, e já temos aí mais de 200 episódios para você se deliciar, conhecer profissionais incríveis que passam sempre por aqui. Hoje eu vou trazer uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, já dividi também uma mostra ali de vizinha quando eu atuava lá, não é não? E hoje vai estar aqui na mesa, primeira vez que está no podcast, eu sempre fico muito feliz, eu digo que eu tiro a virgindade das pessoas que vêm pela primeira vez aqui, carinhosamente falando, mas é que é para deixar tudo mais leve, né? E a conversa sempre acontece de uma maneira tão gostosa. Quem está comigo hoje é André Albuquerque Santana. Quem é que não conhece? Olha, mais careca do que nunca, bora! A voz continua a mesma. A voz continua a mesma, mas os cabelos... Olha, dizem que é dos carecas que elas gostam mais. Será? Eu não sei. Eu vejo que assim, quando a pessoa vai ficando calvo, ela já logo passa para carequice. Será porque que tem eu a ver acho... com a profissão também, Cláudia? Eu acho que tem, né? Perde um pouco de cabelo. É um prazer receber você aqui, André. Seja muito bem-vindo. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite. É uma honra participar, eu tenho assistido, muito que legal, bom, você tá de obrigada, parabéns. Que honra. E é uma honra também participar. Bom, né? Com certeza. Você vai ver que aqui assim não dói nada, muito pelo contrário. Como você falou, a primeira vez a gente sempre fica um pouco mais nervoso, mas vamos lá. Não, mas a gente está aqui, olha só a equipe. Hoje, inclusive, gente, nós temos uma plateia incrível, tá? Eu já tô, como eu falo, estou me sentindo uma Hebe hoje. Minha esposa tá aí. Tá, olha, tem esposa, tem a equipe toda da Breton, a minha equipe linda aqui que tá por trás das câmeras, que fazem tudo isso acontecer. André, é muito bacana ter você aqui, de verdade. A gente já se conhece há algum tempo, né? Eu sou uma admiradora do seu trabalho. E quando eu trago pessoas, assim, logicamente, gosto de todo mundo que vem aqui, gosto de conhecer pessoas novas, saber o que estão fazendo, mas tenho um carinho especial pelas pessoas que eu conheço, pelas pessoas que já dividi ali, já fui vizinho de alguma, né, de algum ambiente em exposição, já vi de perto os trabalhos. Então, realmente é muito bacana você estar aqui para dividir essa sua história. A gente gosta muito de trazer as inspirações, trazer o que você está fazendo de novidade. Mas antes de qualquer coisa, para quem não te conhece, André, quero apresentar um pouquinho de você, né? O André, ele é arquiteto formado pela FAUS aqui em Santos, uma faculdade sensacional, não é? Quantas histórias tem naquela faculdade, quanta gente bacana também saiu dali. E está à frente do escritório André Santana Arquitetura e Designer, com uma trajetória construída com coragem, afeto e propósito. Ele acredita que a arquitetura vai além da obra e é sobre traduzir sonhos, criar relações verdadeiras e transformar histórias em espaços reais.
É isso? É isso. E é isso. Mesmo. André, quero muito saber, assim, você é uma pessoa disciplinada, né? Eu acho que sim. Pelo que a gente sabe aí, muito disciplinado. Talento ou disciplina? O que você acha que segura uma carreira na arquitetura? Eu acho que disciplina. Disciplina? Eu até vi uma frase esse dia de Aristóteles, né? A gente é o que a gente faz com repetição, né? É verdade. Então, é isso. A gente não é um ato, né? É o fazer sempre, né? Então, você acaba... Né? A gente, claro que a gente nunca vai atingir a perfeição, porque não existe, mas de ter um trabalho com excelência, de ter resultados legais, né? Eu acho que é um pouco Dizem isso, até né? que tem algumas coisas que a gente precisa repetir por 21 dias. Eu nunca fiz, tá? Nunca consegui. Eu já tentei algumas coisas, no meio do caminho eu esqueci, desisti. Eu acho que mais esqueci. Mas eu já li sobre isso, que é um pouco do que você está falando. Que determinadas coisas que a gente... quer fazer aquilo virar uma rotina, virar um hábito, a gente precisa repetir, né? Por 21 dias. Para virar um hábito. Para virar um hábito. Então, é mais ou menos isso que você está falando. Que eu estou fazendo há 26 anos. Há 26 anos? Eu ia te perguntar quanto tempo de carreira? 26 anos? 26 esse ano. Me formei em Ser 2000. arquiteto foi uma escolha ou foi um acaso? Foi uma escolha. Foi uma escolha. Já sabia desde sempre que queria? Eu não sabia desde sempre, mas assim, minha mãe, ela é professora de artes plásticas, então assim, me influenciou muito, sabe? Bacana. Eu tomar essa decisão. Então, desde pequeno, sempre gostei de desenhar. Então, é uma coisa que veio naturalmente. Mas claro que quando a gente chega na época de decidir, sempre gera aquela dúvida, né? A gente não tem a maturidade para tomar essa decisão, né? Mas vai ser sempre assim, e a gente tem que optar. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. Eu acho que é muito jovem. Sim. A idade que se faz a escolha, né? Se bem que tem alguns adolescentes que já desde criança já sabe. Sim. Mas é raro, né? A gente verdade. Encontrar uma criança que fala que quer ser determinada profissão e ela segue e tem sangue nos olhos por aquilo e vai. A escolha, ela vem muito cedo, né? Muito cedo. Sim. E quando escolhe e vê que depois... Passa os 21 dias e você... É verdade, não desistiu. Tá ali firme e forte, não desistiu, né? É verdade. É muito bom. E me conta um pouco do seu escritório. Então, vou falar um pouquinho dessa trajetória, né? Sim. O começo, depois que você se forma, é sempre altos e baixos, né? Uma montanha russa, né? Você não sabe muito ainda o que fazer, né? Então, eu lembro que, na época, eu montei um portfólio impresso. Olha só. E fui para São Paulo, bater de porta em porta em alguns escritórios, né? Hoje em dia, quase ninguém mais faz isso, né? Mas antigamente era meio assim. Então, tipo, eu fiz isso, fui para São Paulo, batia nos escritórios de arquitetura para deixar um currículo, mostrar meu portfólio, tentar uma entrevista ali do nada. Enquanto eu fazia alguns trabalhos pequenos aqui para conhecidos, que acho que o começo de todo mundo é assim, né? De você fazer pequenos trabalhos. Só que aquilo chega uma hora que não te sustenta, né? Então você tem que procurar. Então, em 2008, surgiu uma oportunidade em São Paulo e eu fiquei em São Paulo mais ou menos até 2008. E nesse mesmo ano eu casei e eu estava subindo e descendo todo dia. E eu resolvi, e eu acho que quando a gente fala assim, o ponto de virada, né? Acho que a decisão mais difícil, mas também que acho que me torna o que eu sou hoje, é ter decidido largar o emprego que eu tinha em São Paulo, eu pedi demissão e voltei para Santos para montar o meu escritório. Mas foi uma decisão difícil na época. Hoje eu consigo enxergar isso. Talvez naquela época não, só foi a decisão. A gente só vai, né? Mas eu tive também, desde cedo, o exemplo do meu pai em casa. Ele fez isso de subir e descer durante 25 anos. Meu Deus. Meu sogro durante 35 anos. Então, eu não queria aquilo para mim. Porque eu sei o quanto foi pesado para eles, né? De estar longe da família. Então, eu não queria isso. Então, em 2008, quando eu casei, eu estava começando a constituir minha família, eu falei, não vou ficar... Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não vou ficar subindo e descendo todo dia, né? Sair muito cedo e volta muito tarde. São escolhas, né? São escolhas. E ali foi o momento que startou e que deu origem ao meu escritório mesmo, assim, sabe? E assim,
em muitas conversas que eu tenho aqui com profissionais, né, que você ainda saiu da faculdade, foi lá, correu atrás de muitas coisas, mesmo assim, né, tendo essa experiência tal, na hora que abre o escritório é um outro obstáculo, né? Sim, Porque sim. assim, você não é mais só um arquiteto, você é um empresário. Sim. E você se depara com muitas outras coisas, né? Com certeza. Então, é a contabilidade, é uma equipe. É o teu marketing. É o marketing, são tantas outras coisas que você fala, meu Deus do céu, né? É verdade. Cadê onde que está a estação que eu preciso descer daqui? E até hoje é assim, né? Porque você tem que captar cliente, você tem que... Exatamente. E aí é todo um outro processo, né? Um processo de adaptação, sair daquela vida mais artística, porque o arquiteto ele tem esse olhar e tem muito mais esse lado, mas para trazer a vida da arte junto com a vida do empresariado, né? Com a vida real. Mas eu tenho muito isso também, Cláudia, de achar, né, que a arquitetura tem muito a ver com a arte, né? Eu acho que né, o lance da criatividade é uma profissão bem artística, né? Total, muito. Mas é isso, daí é o choque da realidade, de você, né? Não é verdade? De botar para fazer acontecer o negócio, né? É verdade. Mas e você sabe que tem muitos profissionais jovens que vêm aqui na mesa e que eles falam, Cláudia, a gente sai da faculdade e muitos já saem e já querem montar o escritório, ou já montam o escritório. E aí se depara com toda essa situação que na faculdade não é ensinado, né? Com certeza. E muitas vezes está tão focado na parte da arquitetura que esquece todo esse resto. Eu acho que hoje em dia, não falo que é mais fácil, porque fácil não é de jeito nenhum, mas antigamente não era todo mundo que conseguia sair da faculdade e começar a montar um escritório. Então, muito mais gente procurava um escritório para trabalho. Então, eu tenho amigos que continuam trabalhando em escritório até hoje, né? E é o que talvez se eu não tivesse decidido voltar para Santos... Tem um perfil, né, André? Vai procurando ali... Mas eu acho que antes era muito isso. Você tinha que passar por um estágio, você tinha que passar por um escritório para ganhar um pouquinho de bagagem e depois né, você se lançar. Eu acho que tinha um pouco mais isso. É bem interessante. Existe um excesso de arquitetura bonita? O que você acha? Ou pouco arquitetura com alma hoje? Isso é um pouco daquilo assim, tem mais arquitetura para ser vendida ou tem mais arquitetura para ser apreciada, né? Eu acho que é um pouco eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que tem muito aquela arquitetura comercial que às vezes nem tem um cliente, que é justamente o que você falou, uma arquitetura para ser vendida, né? E tem muita gente que procura isso. Tem gente que não quer ter algo com a sua identidade, quer comprar pronto. Não quer vivenciar uma obra, não quer... Tem muito verdade, isso, né? Então, é muito do perfil da pessoa, né? Até, às vezes, o próprio investidor, né? Que compra para ele, mas ele já pensa no momento de vender, né? É verdade. Daí essa arquitetura com alma, com identidade, acaba ficando um pouco de lado. Mas é o que a gente procura fazer, porque, assim, a maioria dos meus clientes são clientes finais mesmo, né? Eu não faço alguns projetos que é para ser comercializado no futuro, mas a maior parte é o cliente final que a gente vai ter um envolvimento, que a gente vai ter uma relação, que é um pouquinho do que você falou no começo, que a arquitetura ela deixa de ser só arquitetura para ser a relação com as pessoas, né? Não só com o seu cliente, mas com os teus parceiros, com a sua equipe. É isso, é relação. A arquitetura tem muito de psicologia nela, né? Total. De saber lidar, de entender o próprio cliente, de saber lidar com toda essa... Porque é complexo, né? Quando você se envolve numa obra, num projeto, tem muitas pessoas que estão ao seu redor, né? Que é um pouquinho disso. Não é fácil você traduzir o sonho desse cliente, né? Você pegar os pormenores e ali geralmente é uma família e cada um tem sua peculiaridade, então é complicado. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que esse eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? Desafio diário de tentar transformar isso em algo palpável, em alguma coisa que, né, aquilo que ele sonhou, se a gente conseguiu traduzir. Exatamente, né? A gente tem que estar assim
com os detalhes apurados, né? Com essas percepções, porque como você acabou de dizer, às vezes é uma família, cada um tem um gosto, cada um quer colocar um pouquinho de si ali, né? Mas é gostoso, né? São desafios bons isso. Com certeza. Eu acho que acaba trazendo um pouco da beleza também, né? E dessa questão da alma. Porque, no meu ver, se tiver um encontro dessas duas coisas, é perfeito. Porque quem não gosta do belo? Com certeza. Né? Com certeza. Tem pessoas que, logicamente, olham muito mais para o belo, com olhos mais técnicos ou olhos mais sensitivos, e outras que não, mas que olham, que vai saber a diferença do que é bonito do que é não. Quando junta essas duas coisas, eu acho que assim é completo, né? E a gente falando um pouco dessa trajetória, eu acho que hoje também o cliente enxergar o projeto está um pouco mais fácil. Então ele consegue ver a casa dele com as imagens 3D, com tudo isso. Sim, com todas as ferramentas. Com todas as ferramentas, com tudo pronto ali, e a gente transformar aquilo já não é tão difícil, fica muito mais fácil. Antigamente era mais difícil, né? Não a gente muito ele só ia conseguir enxergar um pouquinho mais para frente, né? Quando já estivesse acontecendo. E aí já, para muita coisa, estaria tarde, né? Essa mudança. Hoje não. Fica até, inclusive, mais fácil de você vender um projeto, né? Com certeza. Muito mais, porque você tem ali, eu costumo dizer que é a foto do futuro. Tá ali, você apresenta uma foto de algo que vai acontecer, ficar, é verdade, né? É verdade. Com mobiliário, com cada detalhe, com tudo que está ali. O revestimento que a gente vai usar, hoje a gente consegue. Falado no briefing. O móvel que a gente vai colocar lá, a gente consegue, né? A gente tem ferramenta hoje para isso. Antes era algo que lembrasse, era só tá ali, é um sofá. Hoje não, o sofá que você escolheu, é o revestimento que você escolheu, a luminária que você escolheu. Né? Então tá um pouco mais fácil do cliente poder enxergar isso. Com os padrões, com as medidas, com tudo ali bonitinho. Então fica também muito mais fácil de você vender esse. Acho que hoje as ferramentas que trazem, né? A internet também trazendo a divulgação dos seus produtos, né? Tudo que você faz, os seus projetos, os seus trabalhos, as redes sociais, aproxima muito mais você das pessoas. Isso aqui que a gente faz, né? Com certeza. O podcast, trazendo essa conversa. Você sabe que algumas pessoas passaram por aqui e depois a gente encontra e tal. E algumas até me falaram que, através do podcast, tiveram pessoas que chegaram até ela para um projeto e tal, foi executado o projeto, mas a pessoa procurou não por ver os projetos que a pessoa fazia. Mas por humanizar, né? Por humanizar, porque uma delas me lembro que falou pelo hobby. Tinha o mesmo hobby, e era um hobby diferenciado. Então, pelo hobby, alguém chegou e falou, sabe, se identificou, se atentou naquela pessoa, aí foi ver, gosto desses projetos também, mas primeiro gostou da pessoa. Então, eu acho que é isso, as redes sociais, aqui, a nossa conversa, tudo aproxima mais das pessoas, né? Deixa tudo mais fácil. E as ferramentas, logicamente. Então, assim, eu acho que por mais que você tenha tempo já, né, de escritório, de atendimento, de cliente, você vai se moldando, né? Você vai se moldando, vai se aperfeiçoando. Isso tudo melhora. Acho que melhora em tempo, porque a gente reduz muito, muito mais o tempo de trabalho, não é? Agora com a inteligência artificial, então você usa. Eu estou começando, para te falar a verdade. Ainda estou engatinhando. Porque eu acho que é uma ferramenta bem usada, bem... Sim. Gente, ela nos ajuda muito. E cada vez mais, né? Está evoluindo muito e muito rápido, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, né? Para poder estar... Assim, se a gente for conversar com as pessoas que estão aí nesse mundo, né? Mais a fundo, a gente está usando a inteligência artificial já há muito tempo. Só porque não tinha esse nome, né? Verdade. Mas a gente está. Agora, para o dia a dia... ajuda muito, muito. E também nos aproxima mais das pessoas, porque você tem mais tempo de humanizar, de atender, de estar ali frente a frente com o seu cliente. Que o começo é isso, né? Você captar o máximo de informação e tentar fazer uma leitura desse teu cliente. Me conta uma coisa.
Até onde o cliente manda e onde o arquiteto precisa bater o pé. A gente sabe, não tem aquele ditado, o cliente é que dá a palavra, não se discute difícil, com né? o cliente. É difícil. Envolve um pouco do que você falou, de ser um pouco de psicólogo, né? Claro que eu acho que a vontade do cliente, ela prevalece. Claro que a gente tem que tentar direcionar isso da melhor maneira possível. Mas mesmo quando a gente apresenta um projeto e ele é aprovado e está tudo ok, na hora da execução, geralmente tem alguma mudança, uma pequena mudança, né? Então, eu acho que isso é normal, a gente tem que saber lidar, né? Sim. Porque senão você vai também receber aquilo de maneira negativa. Então, eu acho que até nos tempos de hoje, que as pessoas querem muita coisa instagramável ou algo um pouco fora da casinha, né? E às vezes precisa bater o pé, né? Para dizer, não, isso não tem como, isso não vai dar certo. É verdade. Não é? Não, tem Mas muito. lembrando que eles têm sempre a razão, né? Sim, sim. Eu falo. Claro que eu tento argumentar da melhor maneira possível. Eu não tenho também muito problema com isso, mas assim, é claro, tipo, se ele quiser fazer o quarto roxo, a gente vai fazer o quarto roxo, é a vontade dele. A pessoa vai morar lá. Né? Ela que vai morar, ela que vai, né? Tudo bem, vai dar 6 meses, ela vai trocar, né? Essa cor. Bom, vai te chamar de novo. Mas é isso, eu acho que é saber direcionar da melhor maneira possível, claro. Eu acho que é isso. Exatamente. Mas sempre vão ter algumas coisinhas que a gente... E você usa as redes sociais ou você acha que elas distorcem um pouquinho o trabalho? Eu uso, mas eu vejo que eu preciso um pouco mais disso que a gente está fazendo agora, sabe? A minha rede social hoje ainda é muito meus trabalhos. Eu acho que eu preciso ainda também mostrar o André como pessoa um pouco mais, sabe? Eu acho que isso aqui é algo que é bacana do cliente a gente tem visto que isso precisa, né, acontecer. Não, com certeza. Se a gente for ver, o maior engajamento é sempre quando tá a pessoa. É sempre o maior engajamento. Mas você tem dificuldade? Não, eu acho que... talvez por ser um pouco mais, uma geração um pouco mais... Mas não é dificuldade. Assim, é preciso tomar essa... A gente fica com um pouco de medo, o medo do crivo, né, das pessoas. Do que as pessoas vão falar, o que elas vão dizer. Será que eu vou estar bem? Será que eu vou explicar direito? Será que elas vão gostar? Tem um pouco também. Não tem um pouco? Tem um pouco. Eu também era assim, né? Hoje eu atuo, há 10 anos eu atuo muito mais na minha área da comunicação do que em qualquer outra. E no começo eu também tinha um pouco... será que isso vai cair bem? Será que vai ser bacana? Até gravar em público, ai, que vergonha. Quando a gente tem realmente a noção de que aquilo é o nosso trabalho... E ao começar a fazer, que a gente falou lá atrás também, né? Faz não 21 espere, dias. É isso aí. E não espere, eu vou me aperfeiçoar, vou fazer uma aula, vou aprender. Não, no começo sempre vai ser um pouquinho mais... Vou ficar lá no espelho falando. Com certeza. Não, sabe por quê? A gente aprende no caminho. É no caminho. Aprende fazendo, né? É isso, aprende no caminho. E quando você for ver, daqui a pouco as pessoas estão te encontrando, te elogiando, estão falando daquilo, você se aproxima muito mais. Então, e as redes sociais hoje, para a arquitetura, ela traz uma coisa mais aberta quando a gente sai da foto, não é? Sim. E passa a mostrar o detalhe o porquê que eu estou usando essa madeira, o porquê que essa cadeira está sendo revestida desse tecido. E aí vem aquela coisa de você, do olho no olho. Do entendimento um pouco melhor, né? Porque que você chegou naquele resultado. Exatamente. É isso aí. E aí tem que acabar usando mais, né? Sim. Porque tem muita gente que acha que distorce um pouco, não sabe se colocar... Eu não acho que não é muito... Acho que eu não tenho muito esse medo. Mas acho que é o começar a fazer mesmo. O começar. Né? Tem que ir. De mostrar um vai pouco... com medo mesmo, vai. Vai. Eu acho muito legal, assim, eu acho que
quando você se aproxima do público, ele consegue perceber muito mais o que está nas entrelinhas, sabe? Sim. Do profissional. Sim. Eu, pelo menos, vejo assim. E hoje eu vejo muita gente que até já sentou aqui e falava: ai, não, jamais vou, tenho Me horror expor. de câmera, não vou me expor, eu prefiro as minhas fotos, ou então mostrar em vídeo, mas sem aparecer. E hoje estão fazendo vídeos maravilhosos, se colocando ali, explicando e tal. Eu, às vezes, até faço alguns comentários. Olha, né? Quem te vê, quem te vê. É isso. Então, é bacana. Eu acho que, como a gente disse, as ferramentas, elas estão aí para nos ajudar, sim, né? serem usadas, né? A cada vez. Você acha que projeto perfeito existe ou é só uma ilusão do arquiteto? Eu acho que é uma ilusão. É o que eu te falei, a gente tem que procurar trabalhar com excelência, mas eu acho que não existe a perfeição, porque a gente está falando, o nosso trabalho é feito por pessoas, e a gente falando de pessoas, a gente vai ter sempre o erro, o improviso, a gente lida com falhas, não tem como, a gente trabalha com pessoas, e todo mundo está sujeito ao erro, então é saber contornar, claro, mas eu acho que o trabalho perfeito, eu acho que ele não tem, né? Acho que a perfeição... É o que eu acho também. Eu acho que nós precisamos estar preparados, né, para contornar situações. Com certeza. Quando a gente está preparado para isso, acaba sendo até o perfeito, não, né? eu Porque brinco. é o perfeito dentro daquelas imperfeições. Exatamente. Que nós, seres humanos, até o tempo, às vezes você está ali com uma obra que depende muito do tempo, ela não consegue ser tão perfeita porque tem esses acontecimentos. Nem tudo são flores, né? No meio do processo, né? Mas, assim, atuando em Santos são 18 anos. Eu olhando para trás, eu tenho muito mais a agradecer do que reclamar, são clientes que voltam, que indicam o nosso trabalho. Isso é bacana, isso não tem preço, né? O cliente voltar, o cliente te indicar. E a gente aqui na cidade é muito isso. A gente vive de indicação. Se você não tem uma relação bacana com o teu cliente, dali não vai virar um outro projeto. Então, acho que por isso que a gente fala que a arquitetura é feita de relações, né? Exato. Que a gente brinca hoje do network, né? Mas não do network de uma maneira fria, né? Do network de se aproximar, de ter uma relação e isso poder fazer com que vire um trabalho novo, né? Que ele indique para um amigo. Exatamente. Então, acho que hoje ainda 90% dos meus trabalhos são através dos meus clientes, das indicações. É o que a gente fala. Ainda olha só. Tem tantas ferramentas, né? O marketing também tem tantas ferramentas. E o mais importante ainda é o boca a boca. Com certeza. É aquilo que você faz na minha casa, a minha família chega, meus amigos chegam, olham, vêm, já escutam aquilo que eu falo. Eu fiquei satisfeita, passo para uma outra pessoa, né? Sim. E Santos é muito disso. Todo mundo se conhece, exatamente, todo mundo sabe quem é bom, quem não é bom. É verdade. As notícias correm, né? Então as portas têm que estar sempre abertas, né? Olha, nosso programa está acabando. Eu tenho muita coisa para conversar, porque eu sempre tenho, eu sou faladeira. E eu adoro conversar, adoro que vocês tragam mesmo essas experiências do dia a dia, sabe? Contar um pouquinho do que faz. Me conta, estamos aí já praticamente no meio do ano, né? Sim. O que tem de novidade vindo por aí no escritório? O escritório hoje ele faz um pouquinho de tudo, né? Eu tenho muito trabalho corporativo, escritórios, e tenho bastante coisa residencial também. Bacana. Né? E então hoje eu estou dividido entre corporativos e residenciais. Legal. Tem alguns projetos atuando sempre em Santos, em São Paulo também? Em São Paulo tenho eu falo uma vez por semana eu vou a São Paulo porque eu tenho poucos trabalhos lá, mas eu tenho alguns, mas 90% é Santos, Riviera, é mais ou menos assim. Entre casas e olha, Riviera é um lugar que vai virar já é uma potência, né? Falando em construção, em mercado imobiliário, já é uma potência. Mas
todo mundo hoje em dia está ligado de alguma forma a esse lugar que é o paraíso, né? Sim. E lá a gente vê acontecendo assim coisas lindas, que muita coisa não pode acontecer em Santos, né? Que são as casas. É verdade. A gente não tem, né, terreno para isso. E segurança também, né? É também, diferente. Você tá num condomínio fechado e você tá na cidade numa casa pra rua, né? Então, acho que tem eu adoraria morar numa casa, mas não faço justamente por isso. Minha esposa sempre morou em casa, ela detesta morar em apartamento, mas eu falo, a gente tem alguns amigos que saíram de Santos para morar em condomínios fechados no interior de São Paulo. Olha aí. É aquilo lá. Se tem a possibilidade, né, de não estar preso ali naquela cidade, dá para fazer. É verdade. Mas Santos, infelizmente, não dá, por ser uma cidade que a gente não tem esse tipo de condomínio, né? É verdade. A gente tem mais os condomínios, mesmo os verticais, né? Porque Santos cada vez mais está uma cidade verticalizada, com tantos projetos maravilhosos que estão aí vindo cada vez ganhando força na cidade, né? Isso é muito bacana para a cidade, porque cresce a cidade de uma forma geral, né? E abrindo um pouquinho mais, né? A gente vê alguns amigos aí indo para esse lado de prédios, né? Fazendo... Edgar Pistelli está fazendo um agora, o Jardins. Exato, que legal, o pessoal da né? Mazarc, o Renan e o Aritai. Então, Renan, adoro. Eu acho isso muito importante, né? Que a gente fala de relações, né? E eu acho que você saber aplaudir o trabalho do outro é importantíssimo, né? E você valorizar também isso, aquela energia, quando você aplaude o outro, ela volta para você. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Os meus amigos são minha inspiração constante. Maravilhoso. É isso. É tão bom a gente estar cercada de pessoas bem-sucedidas. Sim, né? E em essa todas troca, as áreas. né? Acho que isso só enriquece o nosso trabalho, né? Muito, 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 muito. Me conta uma coisa, para a gente finalizar aqui. Seu maior luxo em um projeto? Meu maior luxo? Eu acho que o meu maior luxo é ver o meu cliente satisfeito. Né? Ele tá realizado com aquilo que foi feito. Não só ter uma peça de design ou ter um produto que... Eu acho que é mais isso. A satisfação do meu cliente eu acho que é o maior luxo. É aquela... a assinatura que deu tudo certo, né? Que eu entreguei um produto maravilhoso, que ele vai retornar para mim, que ele vai me indicar, né? De verdade, isso é um luxo. É isso aí. André, muito obrigada, viu, pela sua presença. Convite, adorei nosso bate-papo. Que delícia, sucesso aí. Para você também. Nesse segundo semestre de 2026, que venha muita coisa, muita obra, muita construção, muitos amigos bem-sucedidos e que você seja também, entre eles, muito bem-sucedido no que você faz. Obrigado, Cláudia. Parabéns Obrigado pelos seus projetos. Obrigado pelo carinho, pelo convite, por lembrar de mim. Sucesso para o Mais Arquitetura Podcast. Muito que venham mais 200 profissionais aqui conversar com você. Gente, quando a gente para e vê... 200! Como assim? Isso são 200 programas, não é, produção? Produção, é isso? Olha aí. Tá vendo? Pessoas, dá mais, porque muitas vezes eu entrevistei aqui as duplas, os trios, né, de arquitetura, de escritórios, enfim. É muito bacana ver quantas histórias, quantas pessoas queridíssimas, assim, outras que eu conheci aqui e passei a admirar muito. Então é o que eu falo, isso aqui é uma porta aberta para que as pessoas possam conhecer vocês como profissionais e como pessoa. Sim. Saber quem é que está por trás daquela pessoa que faz um lindo projeto, que acompanha uma obra com maestria, né? Que está ali atendendo. Mas a pessoa também. Com certeza. E é isso. Eu acho que é abrir portas, né? É abrir portas. Você está fazendo isso. A minha missão é essa. Aqui é isso. Eu também procuro fazer sempre isso. Sempre que possível, abrir portas, né? Então, a gente pega no escritório lá de pessoas que nunca tiveram a vivência de um escritório. Olha aí, né? legal. Às vezes você vai, eu quero alguém que já saiba tudo. Não, vamos começar do zero, vamos... É isso aí, vamos lá, vamos dividir, compartilhar o teu ensinamento. Isso mesmo. Eu sou muito agregadora, né, André? Então, isso para mim é fascinante. Você é muito querida. Sabe, muito obrigada, trazer essa conexão, né, das marcas com vocês profissionais com o público que assiste a gente. Então,
Isso para mim me dá uma satisfação imensa. E trazer histórias boas, né? Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado. Olha que gostoso, né? Tá vendo? É isso aí. Eu, como sempre, digo que fica um legadinho assim na nossa conversa e é buscar o que a gente quer, né? É bater de porta em porta, literalmente, é buscar se inspirar nos amigos, valorizar os amigos. Eu acho que é isso, né? Não é olhar só para si, né? Olhar com aquela pontinha de inveja porque ele conseguiu mais do que eu. Não, eu fico tão feliz quando meus amigos estão lá em cima. Eu falo, gente, que delícia ter amigos por perto assim, né? Que estão felizes, que estão acontecendo. E é isso. Espero que vocês tenham se inspirado aí com essa história, conhecido um pouco mais dessa pessoa querida, André Santana. Procurem aí, a gente sempre deixa o @ para vocês conhecerem um pouco do trabalho deles. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tem muita história boa assim como essa. Também nos siga no Instagram, tem lá coisinhas bem legais. E olha, mande recadinho aí que eu adoro, a equipe toda adora. Breton Kitchens, todo mundo quer saber de vocês. Quem é que vocês querem ver aqui na mesa, né? Puxar algum assunto que esteja aí em pauta dentro do nosso mundo da arquitetura, esse mundo tão gostoso, tão belo, do jeito que a gente gosta. Um beijo a todos, obrigada Breton Santos, obrigada Kitchens e até o próximo episódio.